Pessoal, depois de um brevíssimo intervalo, voltamos aqui com a nossa Lei Maria da Penha. Vamos falar agora dos aspectos processuais penais dela. Já falamos dos penais, já recapitulamos dos primeiros blocos. Vamos lá para o nosso terceiro bloco. E a gente percebe, pessoal, que até pela história que deu nome à lei, que uma prestação jurisdicional séria às vezes pode até salvar a vida de uma mulher. Não foi o caso da Maria da Penha, claro, né? Teve uma demora de 18 anos, inclusive o Brasil sofrendo uma atenção, sofrendo um repúdio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Só que a gente percebe na vida prática que muitas vezes essa demora pode custar a vida de uma mulher. A gente vê aqueles casos lá de violência, eu falei para vocês do início da violência. Às vezes a violência ela nasce como patrimonial, ela acaba desembocando em uma violência física, em uma violência até em um homicídio. Então é sempre bom a gente ter uma prestação séria, é sempre bom a gente ver que mulheres cada vez mais passam a denunciar os seus agressores. Então, quanto mais denúncias se tiver, quanto mais medidas protetivas se tiver com relação a isso, mais as mulheres estarão protegidas e melhor vai ser isso para todo mundo, mais a família vai estar sendo protegida também. Esse nome juizado, ele é ruim. Por quê? Porque ele se remete às varas da Lei 9.099. A gente vê que os juizados especiais criminais da Lei 9.099, eles tratam de crime de menor potencial ofensivo. E tudo que a gente não tem aqui é potencial ofensivo pequeno, pessoal. A gente está tratando aqui de violência contra a mulher, que é um assunto muito sério. O melhor seria falar em varas especializadas, varas de violência doméstica contra a mulher. Algumas leis de organizações judiciárias acabaram até abolindo esse nome, para não ficar essa confusão. Mas esse é o nome da lei, esse é o nome infeliz que a lei trouxe, e é com esse nome que nós vamos continuar a aula. Artigo 14 da Lei 11.340, os juizados, varas especializadas, fiz a correção aqui, sempre bom colocar o nome que deveria ser correto, né? As varas especializadas de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgão da justiça ordinária com competência civil e criminal, pessoal. Mostro para vocês mais uma vez. Ele não tem só competência criminal, ele traz também, pode trazer medidas protetivas cíveis, pode até fazer o divórcio. Vou mostrar isso para vocês já. Então não tem só competência criminal. Poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios e pelos estados para o processo de julgamento e execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em período noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Apesar do artigo falar apenas em crime, o juizado também é responsável para julgar contravenções. O melhor seria falar em delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E também, não custa nada lembrar, pessoal, não é só crime que se trata a Lei Maria da Penha. Vamos sempre lembrar o exemplo da violência patrimonial, que pode também ser coisas que seriam abuso de direito no direito civil e que também são abarcadas pela Lei Maria da Penha. Eu trouxe para vocês até um exemplo, se quiserem eu vou ter até um pouco aí, aquele exemplo das procurações, aquele exemplo de que o marido acaba conseguindo procurações com a esposa e acaba pegando todos os bens dela. Um julgado aqui do STJ, como sempre gosto de ilustrar, configurada a conduta praticada como violência doméstica contra a mulher, independentemente de sua classificação como crime ou contravenção, deve ser fixada a competência da vara criminal para apreciar e julgar o feito, enquanto não forem estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, consoante o disposto nos artigos 7º e 33 da Lei Maria da Penha. Esse é o HC 158615 do Rio Grande do Sul, relator o ministro Jorge Mussi. O Juizado Especial da Mulher e Divórcio. Novidade legislativa de 2019, um pouquinho mais de 2 anos. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou dissolução de união estável do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Seria quase como um multiprocessamento. Já se julgaria o que ocorreu com relação à mulher e já se faria o divórcio. A gente sempre tem que entender, pessoal, trazendo aqui um pouquinho de direito civil. Por isso que a gente, nessa aula, a gente tem que entender dos mais diversos assuntos. Existe o divórcio
que é a separação, que é a cisão deste casamento, e existe a partilha de bens, que vem após o divórcio, tá bom? Então, o juizado de violência doméstica e familiar, frise-se bem, ele é competente para fazer o divórcio, ele não faz partilha de bens. Nesse caso, quem faz continua sendo o juízo civil. E essa é a novidade legislativa. Ele faz o divórcio. Como se diz no parágrafo 1º, exclui-se da competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Dizer o que é de cada um, a gente sempre faz aquela piada que no começo do casamento é meu bem, depois viram meus bens. O que cada um tem de si do casamento, a gente vai ver qual é o regime. Geralmente, 99% dos casamentos do Brasil não são no regime de comunhão parcial de bens. É aquilo que se tem do casamento para frente. Então, a essa atribuição de dividir os bens assumidos durante a constância do casamento, esse dá o nome de partilha de bens. Parágrafo 2º, iniciada a situação de violência doméstica familiar após o ajuizamento da ação de divórcio de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. Um critério aqui de prevenção. Também vamos falar aqui de crimes dolosos contra a vida. Em alguns estados do país, o Poder Judiciário local alterou a lei de organização judiciária e passou a prever que, se houver crime doloso contra a vida, nesse contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juizado de violência doméstica contra a mulher pode ser competente para julgar a primeira fase do júri, até a pronúncia. Mais uma vez, vou pedir de vocês um conhecimento de processo penal. A gente sabe que o procedimento do júri ele é bifásico. Primeiro se vê se realmente ocorreu os elementos que podem embasar uma condenação, que seria essa primeira fase, que seria a fase de até a pronúncia. E depois se tem o julgamento pelo tribunal do júri. Então, o procedimento do júri é bifásico. Volto a frisar para vocês. Então, até essa pronúncia, a gente pode ter até, por exemplo, feminicídio. Ele poderia ser julgado até a pronúncia pelo juizado especial de violência doméstica e familiar contra a mulher. Já o tribunal do júri, que é uma competência constitucional do artigo 5º, ele não pode ser julgado pelo juizado, né? Não teria como se fazer um plenário do júri nesse juizado. Aí já seria pela vara do tribunal do júri mesmo, tá bom? Ressalvada a competência do júri para julgamento do crime doloso contra a vida, jurisprudência STJ, seu processamento até a fase de pronúncia poderá ser pelo juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso se subiu para o STJ, pessoal, porque tinha muitos réus questionando a competência dessa vara, já que não tem trazido nem na Constituição, nem nas leis processuais penais. Mas o STF decidiu, não, pode sim. Não tem nada dizendo que não pode. Então a lei ela acaba permitindo que se tenha esse julgamento inicial até a pronúncia no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Obviamente respeitando aqueles requisitos, né, pessoal? Que eu já falei para vocês. Não vou repetir de novo, aqueles 3 requisitos. Vamos falar agora do depoimento especial, que é justamente essa tentativa de não revitimização da vítima. A gente sabe que, às vezes, a vítima ela acaba sofrendo muito mais, ou até tanto quanto o que lhe foi infringido pelo agressor, ao ter que recontar aquilo várias vezes. Então, cada vez que ela conta, é um sofrimento a mais. Artigo 10A, é direito da mulher em situação de violência doméstica familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente, não é exclusivamente, pessoal, do sexo feminino, previamente capacitados. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica familiar ou de testemunho de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes. Vou trazer mais ou menos as diretrizes aqui para vocês. Salvaguarda a integridade física, psíquica e emocional do depoente. Considerada sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica familiar. Inciso 2. Garantia de que em nenhuma hipótese a mulher em situação de violência doméstica e familiares testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos a ele relacionados. Pessoal,
um adendo aqui para vocês. Antigamente era muito comum que o juiz pedisse que a mulher entregasse a intimação pro agressor, e você sabe o que acabava acontecendo, né? O agressor vendo aquilo ali, vendo a possibilidade de ser preso ou alguma coisa, acabava que ele descontava essa raiva na mulher de novo, né? Vocês veem a situação. Então a Lei Maria da Penha, ela nasceu em 2006, mas ela foi evoluindo ao longo dos tempos. Talvez hoje seja a legislação penal que ela mais é remendada, porque com o tempo a gente vai vendo que alguma coisa aqui, vai vendo alguma outra coisa ali que pode ser melhorada. Ela ainda precisa ser melhorada? Com certeza precisa. Mas com o tempo eu já tenho certeza que ela já foi bem, está bem melhor do que já foi. Inciso 3, não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada. Parágrafo 2º, na inquirição de mulheres sobre violência doméstica familiar ou de testemunho de delitos que se trata dessa lei, adotar-se-á preferencialmente o seguinte procedimento. A inquirição será feita em recintos especialmente projetados para este fim. Aí vocês continuam a leitura por aí, pessoal, só mesmo para dar uma opinião geral. E quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica familiar, designado pela autoridade judicial ou policial, e o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Isso aí é um texto legal para vocês, mostrando que essa tentativa do legislador em não trazer esta revitimização por conta da recontada dos fatos. Vamos trazer aqui o que se chama da retratação da representação. Em crimes, não são todos os crimes, pessoal. É apenas naqueles crimes de ação pública condicionada à representação. A gente traz aqui uma retratação dessa representação. É naqueles casos onde a mulher muda de ideia. Esse dispositivo é muito criticado mesmo pela doutrina, porque ele acaba trazendo uma desproteção da mulher, acaba dando uma fuga dessa mulher, às vezes até por pressão, às vezes até a gente vê muito caso disso de homens que pagam para a mulher retirar a queixa, e nesse caso a gente vê aqui uma retratação da representação. Nas ações penais públicas condicionadas à representação, friso, já voltei a frisar para vocês, representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia. Pessoal, não é renúncia porque o direito ainda não foi... só se renuncia aquele direito que já foi exercido. Entendeu? Então seria uma espécie de retratação da representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com a tal finalidade e antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Não, a gente já percebi, estudando a jurisprudência, que muitos juízes faziam esta audiência sem a ofendida pedir, mas isso não é um requisito de admissibilidade da representação da ofendida. Isso é um direito que a ofendida tem de mudar de ideia, que é muito criticado, né? Até porque, pessoal, essa retratação dos crimes comuns, ela é até o oferecimento dos crimes do Código de Processo Penal, nos outros crimes, além da Lei Maria da Penha. E esse aqui é antes do recebimento. A gente sabe que o Ministério Público oferece a denúncia e o juiz recebe. Então, por isso que a lei, mais um motivo para a doutrina criticar tanto. Por quê? Porque enquanto nos outros casos é até o oferecimento e nesse até o recebimento. Ou seja, a mulher tem mais tempo para se retratar, mais tempo para, acontecer alguma coisa contra ela. Qual a diferença? Renúncia é abrir mão de um direito que jamais foi exercido. O texto legal está equivocado, não é renúncia, sim uma retratação, até porque ela já exerceu o seu direito de representação e agora ela está querendo voltar atrás. Essa disponibilidade da representação se dá em crimes de ação penal condicionada à representação. Apenas, pessoal, não são em crimes. A gente sabe que o Ministério Público ele não pode desistir da ação penal, tá bom? Uma vez intentada a ação penal, só o juiz mesmo que pode não dar provimento. Um exemplo disso é o crime de ameaça, um crime muito comum, infelizmente. A audiência somente deve ser marcada antes da sua redação, a vítima manifestou alguma vontade na retratação da representação. Não pode isso ser um requisito de admissibilidade.
O objetivo da lei é coibir que coação ou ameaças façam a vítima se retratar, que infelizmente acaba muito ocorrendo. Jurisprudência do STJ, a audiência ela não deve ser realizada ex officio, como condição de abertura da ação penal, sob pena de constrangimento ilegal à mulher. Vamos aqui, pessoal, já para uma parte já final, que é justamente a vedação à aplicação de pena de cesta básica e outra de prestação pecuniária. No começo da lei, que a lei já chegou a permitir isso aí, muitos agressores eles acabam fazendo piada um com o outro, dizendo: a minha agressão valeu tantas cestas básicas, a tua valeu até menos. Então, infelizmente, alguns homens ainda têm esse tipo de atitude, mas essa lei ela veio meio que tentar coibir isso aí. Não se pode ter uma mercantilização da violência da mulher. Você bate numa mulher e dá uma cesta básica em troca. Não é assim. Não se pode mercantilizar a violência. Tá certo que a reparação do dano ela tem que ser feita, mas não dessa forma. Se um homem ou algum outro sujeito ativo, que já mostrei para vocês que pode ser também outra mulher, se ele comete violência contra uma mulher, ele tem que pagar pelo que fez, não substitui sua pena assim. E isso traz aqui no seu artigo 17, que é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica familiar, de pena de cesta básica ou outra de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implica o pagamento isolado de multa. Pessoal, não é que não pode ter o pagamento de multa, não pode ter o pagamento isolado. Não se pode, por exemplo, substituir uma lesão corporal leve por uma multa de 50 mil reais que seja. O que se pode não, você vai cumprir uma parte da pena e vai ter uma pena de multa, entendeu? Não se pode substituir isoladamente pela pena de multa. O que eu falo para vocês, a lei visa impedir a mercantilização da violência contra a mulher. Deu para entender? Mais uma vez, se tiver qualquer dúvida, é só conversar comigo pelas minhas redes sociais. Súmula, enunciado de súmula, número 588 do STJ. A prática de crime ou contravenção contra a violência contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Frisa que é apenas crimes com violência ou grave ameaça. Para os outros crimes está liberado, se não tiver crime ou se não tiver violência ou grave ameaça. Vamos falar agora das medidas protetivas. O que pode o juiz determinar para que essa mulher seja mais protegida? Isso se chama de medidas protetivas. O artigo 19, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido do ofendido. Parágrafo 1º, medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente da audiência das partes e manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. A gente vê aqui uma tentativa do legislador de tratar o procedimento da forma mais célere possível. Aquilo que eu já falei para vocês e friso, qualquer segundo de violência doméstica é muito tempo, entendeu? Parágrafo 2º, as medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessária a proteção da ofendida, de seus familiares, de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. A aplicação das medidas protetivas de urgência pressupõe a existência de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas não necessariamente a prática de um crime, no contexto dos artigos 5 e 7. Mais uma vez volto, pessoal, violência patrimonial não requer a existência de crime, pode ser uma contravenção. Então, se isso cair em concurso, a Lei Maria da Penha é só aplicada a crime? Não. Também é aplicada a contravenções e a ações que não sejam consideradas crimes, como a violência patrimonial, tá bom? Artigo 12c, verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar.
domicílio ou local de convivência com a ofendida. Parágrafo 1º, pela autoridade judicial, isso é o mais comum, que se diz aqui, e ser afastamento do lar uma cláusula de reserva de jurisdição, mas que a lei Maria da Penha acaba excepcionando, depois desta lei 13.827 de 2019. Ela está sendo questionada no Supremo por justamente retirar um pouco do juiz, um afastamento do lar para quem entrou com a ADI, seria uma cláusula de reserva de jurisdição expressa. Mas que a gente sabe, pessoal, que vai ver que nesses casos aqui, muitas das vezes, o juiz está muito longe da comarca. A gente tem comarcas aqui, só a título informativo, o município de Altamira, no Pará, ele é maior que Portugal. Então, assim, imagina o tamanho desse município, imagina um juiz que está na sede da comarca lá de Altamira, até a comunicação chegar no fim da comarca, esse tempo que dá. Então, que no caso do inciso 1º, pela autoridade policial, judicial, inciso 2º, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, ou pelo policial, mas a lei não especifica qual. Qual seria esse policial? Seria aquele policial que está no comando, aquele policial que está atendendo a ocorrência? Qual seria esse policial? Ela não especifica qual. Então ficamos nessa dúvida aí, a gente vai esperar a jurisprudência melhorar esse entendimento da lei. Pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Parágrafo 1º, nas hipóteses dos incisos 2 e 3 deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Nos casos de risco à integridade física do ofendido ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao réu preso. Tentar justamente deixar este réu já ao lado o maior tempo possível para que ele não cometa mais violências contra essa mulher. A gente vê que em muitos casos o agressor ele trata a mulher como seu objeto, trata a mulher como sua posse. Então ele acredita que está fazendo nada mais além do que aquilo que o seu intelecto manda, entendeu? Então é muito complicado. Às vezes é melhor realmente deixar preso do que deixar o réu à solta. Vamos falar agora das medidas de urgência destinadas ao agressor. Constatada a prática de violência doméstica familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor em conjunto ou separadamente, pode ser uma ou várias outras, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Esse entre outras denota um rol exemplificativo. Então o juiz pode trazer outros. Eu vou mostrar para vocês que esta prática judiciária elas acabaram sendo até incorporadas pela lei, que de tantos os juízes fazerem ao redor do Brasil, tem verdadeiros fóruns para se debater violência doméstica, congressos disso, alguns desses congressos saem até enunciados de súmula desse congresso. Então, esses juízes debatendo acabaram sensibilizando o Congresso e trazendo algumas mudanças na lei. Entre outras, as medidas: suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei 10.826, o Estatuto de Desarmamento. Vamos conversar depois sobre o Estatuto de Desarmamento, pessoal, vamos ter uma aula especial. Estou preparando já a aula para vocês, tenho certeza que vai ficar show. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida, seus familiares, das testemunhas, fixando limite máximo de distância entre estes e o agressor. Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Às vezes a vítima, só por ver o agressor, ela começa a se tremer, começa a chorar. Então, o que a lei evita evitar é isso. A restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores ou vir da equipe de atendimento disciplinar ou serviço similar. Sempre tem que ver, pessoal, que às vezes é um pai que quer ver os filhos também, né? Às vezes as crianças gostam muito do pai. Então, a gente sempre tem que ficar nesse limiar.
entre não colocar as crianças para olharem o pai e afastar da ofendida. Às vezes a violência é só direcionada contra a ofendida e não contra as crianças, tá bom? Prestação de alimentos provisionais e provisórios, comparecimento do agressor a programa de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupos de apoio. Essas duas últimas mudanças legislativas, já do ano passado, 2020, eu trouxe para vocês porque elas são justamente aquilo que eu falei para vocês. De tanto serem feitas pelo juiz ao redor do Brasil, elas acabaram sendo incorporadas pelo legislador, dando mais um instrumento de proteção às mulheres. A gente vê que é uma lei de 2006, mas que em 2020 ela continua sendo alterada. E ela vai continuar sendo alterada, ainda bem, para trazer mais proteção à mulher. O que a gente vê, concluindo disso tudo, que é um rol exemplificativo, que os últimos dois incisos já eram tendência na prática judicial, incorporados pelo legislador à lei. Pessoal, vamos fazer mais um intervalinho aqui, acredito que seja o último, e na volta a gente vai falar das medidas protetivas em relação à ofendida e vamos finalizar esta maravilhosa Lei Maria da Penha, tá certo? Obrigado, um abraço e até já já.